Oi, pessoal, eu sou Maurício Cheim, especialista em medicina reprodutiva do Grupo Huntington, e hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Marinho, da Procriar de Belo Horizonte, para mais um episódio do nosso bate-papo produtivo. E hoje o tema em questão é a preservação da fertilidade em pacientes oncológicos. Olá, Maurício. Este é um tema que nos interessa muito e podemos observar a evolução da oncofertilidade nos últimos anos. Mas antes vamos conversar sobre o que é a oncofertilidade. Oncofertilidade é uma nova disciplina da medicina que junta justamente a oncologia e a medicina reprodutiva, daí o termo oncofertilidade. E a ideia dessa nova disciplina é justamente dar aos pacientes oncológicos que passarão por tratamentos de químio e radioterapia a melhor chance possível de uma gravidez no futuro. Dentro da oncofertilidade, é sempre muito interessante citar que existem muitos métodos de preservação da fertilidade e que o motivo de se falar em preservação da fertilidade para pacientes com câncer é o fato de que muitos destes tratamentos acabam fazendo com que o ovário reduza a sua população de óvulos e no homem também com que os testículos tenham uma redução na produção de espermatozoides. E, portanto, é muito comum que homens e mulheres, depois de um tratamento oncológico, possam vir a enfrentar a infertilidade. Existem algumas alternativas para essas mulheres e para os homens, né? Infelizmente, nós não podemos hoje preservar a fertilidade para todas elas, mas podemos aumentar a chance de uma gravidez futura. Talvez a técnica mais utilizada hoje seja o congelamento de óvulos, né? O congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos necessita de um tempo para que se faça a estimulação da ovulação e a coleta de óvulos. E esses óvulos congelados podem ser utilizados futuramente para a fertilização in vitro, caso essa paciente tenha um efeito importante sobre seus ovários e não consiga engravidar espontaneamente. Podem ser congelados embriões também, caso ela tenha um parceiro. Eu sempre lembro que congelar embriões é bastante eficaz, já é uma técnica muito consolidada. Você tem que só pesar que o embrião é do casal e os óvulos são da própria paciente. Mas tem coisa nova, né, Maurício? Por exemplo, e se a gente congelar o tecido ovariano? Qual que é a situação atual do congelamento do tecido ovariano? Sem dúvida, o congelamento de óvulos continua sendo o carro-chefe da preservação da fertilidade. É o tratamento mais bem estabelecido, mais comum e, eventualmente, mais disponível na maioria das clínicas. Mas, de fato, o congelamento do tecido do ovário e não do óvulo em si tem progredido muito nos últimos anos. E progredido a ponto de que, atualmente, já não é mais considerado um tratamento experimental. E, especialmente, preservação da fertilidade em meninas pré-púberes, naquelas meninas que não começaram a puberdade ainda, essa é a única opção disponível para que se preserve a função ovariana no futuro. Ainda naquelas pacientes que não têm esse tempo de 15, 20 dias para uma indução da ovulação, talvez para essas pacientes o congelamento do tecido ovariano, que pode ser feito de uma forma mais rápida, em 1 a 2 dias se faz uma videolaparoscopia, então uma internação hospitalar, videolaparoscopia, se retira fragmentos ou um pedaço ou até um ovário inteiro e se prepara o tecido desse ovário para congelamento e um possível reimplante futuro. Agora, nos meninos, né, Ricardo, como é que a gente faz quando o menino é pré-púbere? Quer dizer, quando ele não consegue congelar o sêmen por masturbação. Maurício, essa é uma área ainda experimental, né? Pode até ser feita, mas não há ainda resultados consistentes na literatura. O congelamento de amostras de tecido ovariano passou por isso, né? Caso ele seja feito, deve ser feito dentro de um protocolo de pesquisa e, eventualmente, se o serviço estiver disposto a fazer e o paciente, a família do paciente quiser fazer, isso pode ser avaliado. Até pegando um gancho, né, Maurício? Uma das dificuldades é conversar com essa paciente, né? Nós estamos acostumados a conversar com a paciente que vem tratar de infertilidade. Então, ela passou a vida
ou passou alguns anos se organizando para esse tratamento, e se informando sobre o processo de indução de ovulação, sobre a fertilização in vitro, e ela já vem com um grau de formação para esse tratamento. Essa paciente é diferente, né? Ela não estava pensando em tratar infertilidade, mesmo porque muitos não eram inférteis, né? Elas só não tinham tentado gravidez ou queriam ter outra gravidez. E, de repente, tem que ter uma conversa sobre, além da conversa sobre o câncer, que é uma notícia difícil, sobre o tratamento, elas têm que conversar sobre isso, né? Sobre essas opções de congelar óvulo, fertilização in vitro. Isso é uma dificuldade, né? Como é que a gente pode... como é que a gente se prepara na Procriar, na Huntston, para conversar com essas pacientes, né? Sem dúvida, essa paciente oncológica, ela não tem informações sobre a medicina reprodutiva. E tampouco ela tem grande interesse nesse tema. Quer dizer, ela está passando por um momento de estresse intenso, onde ela tem medo da morte. Então, essa é uma paciente sem dúvida diferente. Em relação a como atendê-la, sem dúvida, para atender essa paciente da melhor forma possível, é importante que tenhamos no nosso serviço uma medicina muito bem estabelecida em prol do paciente oncológico. Então, uma vez que uma paciente oncológica entra em contato conosco, ou mesmo o seu médico a encaminha, a consulta é feita e, em muitos casos, o congelamento de óvulos, por exemplo, quando é a técnica escolhida, é começado no mesmo dia da consulta, ou seja, a paciente passa em consulta e já começa um tratamento para congelar os óvulos, de modo que ela não perde tempo que muitas vezes é precioso, porque ela precisa entrar em quimio ou radioterapia. Então, sem dúvida, o serviço tem que estar preparado para essa agilidade e tem que estar preparado também para uma abordagem multidisciplinar. Essas pacientes precisam muitas vezes de um apoio psicológico, precisam de um apoio diferenciado da enfermagem, precisam transitar dentro da clínica nos diferentes setores com mais facilidade e mais rapidez. E precisam também que a gente tenha uma comunicação direta com o seu oncologista, porque os tratamentos precisam estar bem alinhados. E é muito importante frisar aqui que qualquer tratamento de preservação da fertilidade só será realizado quando autorizado pelo oncologista e quando, de maneira alguma, possa prejudicar o prognóstico de doença dessa paciente. Também é importante a gente frisar, né, Ricardo, que quando a gente está conversando sobre preservação da fertilidade, no caso das mulheres, isso vem porque as mulheres, de fato, nascem com uma população de óvulos e gastam essa população de óvulos ao longo da vida. O que a gente tem que avaliar nessas mulheres é o seu estoque. Qual é a reserva de óvulos no momento em que a gente está falando de preservar a fertilidade? Como é que você costuma fazer essa avaliação, Ricardo, nas mulheres? Existe uma reserva que tem a ver com a idade, mas tem a reserva individual. Então, é muito importante que essas técnicas se prestam muito para pacientes jovens, né, Maurício? Porque a reserva ovariana começa a diminuir aos 35, depois dos 40 diminui bastante. Então, quanto mais cedo, quanto mais jovem for essa paciente, maiores são as chances dela ter um bom número de óvulos para serem congelados. Nós temos alguns recursos para avaliar essa reserva. Muitas vezes não tem muito tempo de aguardar exames laboratoriais, porque nós temos muita urgência, mas o ultrassom é um instrumento muito importante, né? A contagem daqueles que a gente chama de folículos antrais, aquela onda folicular que ela produz a cada mês ou mais de uma vez por mês, vão nos dar uma ideia do potencial reprodutivo desta paciente. É importante também discutir com o oncologista o esquema terapêutico, né, Maurício? Porque algumas drogas, o efeito é muito pequeno, ao contrário de alguns esquemas que são muito tóxicos. Então, a gente tenta, baseado na idade, reserva ovariana, tipo de câncer, tipo de tratamento proposto, identificar o maior ou menor grau de risco de perda da função ovariana. Exatamente. Então, deve sempre ser avaliado junto com o oncologista se o tratamento oncológico oferece baixo, médio ou alto risco para a fertilidade
e, sem dúvida, isso vai nos nortear na escolha de um possível método de preservação. Também acho que é importante frisar que muitas das pacientes que nos procuram têm câncer de mama. Como é que eu vou dar hormônios para alguém que está com câncer de mama, né? Hormônio e câncer de mama não combinam normalmente. Então, acho que esse é um assunto delicado, importante, e é importante a gente aqui hoje assegurar as pacientes com câncer de mama de que elas são a maioria fazendo a preservação da fertilidade em nossas clínicas. O tratamento para elas é 100% seguro, e o Ricardo pode comentar um pouquinho sobre como é feita essa indução da ovulação e o porquê esse tratamento é seguro. Um bom ponto que você levantou, porque a estimulação ovariana tradicional eleva muito os níveis de estrogênio. Embora por um período muito curto, há sempre um receio em câncer que chama de hormônio dependentes, como o câncer de mama, se essa estimulação poderia ter algum impacto no prognóstico dessa mulher. Foram desenvolvidos protocolos de estimulação em que a gente associa medicamentos que combatem esse excesso de estrogênio. São drogas, inclusive, usadas para mulheres durante o tratamento do câncer de mama. Não é quimioterapia, são medicamentos que diminuem os níveis de estrogênio. Então, fazem parte do nosso protocolo de estimulação de pacientes com câncer de mama e que mantém essa estimulação bastante segura, sem risco para câncer que seja estrogênio dependente. E um ponto importante, não se preocupava muito, mas ela pode engravidar depois, paciente que teve câncer de mama. Olha, há muitos anos atrás existia essa preocupação, se os níveis hormonais de uma gravidez prejudicariam a paciente que já teve câncer de mama, quer dizer, se isso aumentaria a chance de metástase, de recidiva, e a gente sabe que é o contrário, né? Os estudos existentes mostram até um prognóstico melhor, né? E alguns estudos mostram melhora, quer dizer, menos recidiva, menos metástase e maior sobrevida. Então, quer dizer, hoje a gente tem tratamentos que preservam a fertilidade para homens e mulheres com câncer. A gente tem homens e mulheres jovens com câncer que farão tratamentos que afetarão a fertilidade, e esses homens e mulheres vão ter uma vida com qualidade no futuro e, portanto, a fertilidade vai ser sem dúvida importante. A gente tem hoje diferentes técnicas de preservar a fertilidade e com uma boa efetividade. A gente precisa cada vez mais estabelecer pontes com os oncologistas para que, de fato, os pacientes recebam essa informação no momento de um diagnóstico tão difícil e possam pensar a respeito disso com um especialista de medicina reprodutiva. Deve ser entendido por todos que a preservação da fertilidade é parte do tratamento multidisciplinar do câncer. Então, todo paciente jovem que ainda não tem filhos deve ser alertado sobre a possibilidade de infertilidade no futuro e sobre a possibilidade de preservação de seus gametas, óvulos ou espermatozoides. Bom, pessoal, acho que foi uma conversa muito boa sobre oncofertilidade ou preservação da fertilidade em pacientes oncológicos. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um abraço a todos, fiquem ligados.